Fala, galera do bem, Ludi Simões sou eu. Você já percebeu que existe uma tendência natural do ser humano de acreditar que no futuro as máquinas vão dominar o planeta, né? Que as máquinas vão estar subjugando os seres humanos, ou seja, as criaturas vão escravizar os criadores? Você já parou para pensar nisso? E principalmente quando a gente leva isso para o cinema, né? Que existe aquela tendência a acreditar, né? E o cinema faz isso com maestria, de colocar sempre aqueles empresários megalomaníacos ou os militares ensandecidos e tal, sempre utilizando as máquinas, sempre utilizando a inteligência artificial como um instrumento para ganhar territórios, para subjugar o ser humano, enfim. Só que com a globalização, com toda essa modernidade que a gente está experimentando hoje em dia, as pessoas meio que já se acostumaram com essa tendência, né, de inteligência artificial servir para tudo, em todas as áreas a gente utiliza a inteligência artificial, e com isso acho que o ser humano passou a enxergar a máquina de uma maneira menos agressiva, né, digamos assim. Passou a enxergar que realmente a máquina é capaz de ser nossa aliada. E você, já se inscreveu aqui no canal? Tá esperando o quê? Eu já falei pra você que faz bem pra pele. Tasca o dedo aí na mãozinha. Dá um like no vídeo. Ativa o sininho das notificações. Eu tô trazendo um conteúdo tão bacana aqui pra gente conversar. Vem fazer parte dessa galera, dessa legião do bem. É certo que um dos estigmas mais propagados pelo cinema através da história foi exatamente esse antagonismo entre os robôs e os seres humanos. Isso é fato. Não é difícil criar uma barreira entre esses dois lados, só que uma coisa que as pessoas não percebem é que esse enredo, apesar de ele ser bastante usual nos filmes com essa temática, os seres robóticos eles não se apoiam em qualquer tipo de consciência ou de humanidade. Eles são programados para cumprir funções e é exatamente isso que eles fazem. Claro que existem longas que fogem dessa rota, e sugerindo o livre-arbítrio das máquinas e traçando aí até sugestões existenciais, né, enfim, né, máquinas pensando e tal. Isso até certo ponto se torna interessante, pelo menos no cinema. O caso mais clássico disso aí é o Blade Runner. Resumindo, a inteligência artificial sempre foi tratada no cinema de forma a fazer a gente acreditar que as máquinas, que a inteligência artificial é inimiga do ser humano. A crítica de cinema e a inteligência artificial. Outra furada total. Experimenta, por exemplo, pedir um robô para criar uma crítica, para tecer uma crítica a respeito de um clássico, por exemplo, de um ET ou extraterrestre. Ele vai se limitar a vomitar um monte, né, um compilado absurdo de opiniões de várias pessoas, né, que geraram essas informações todas que fazem parte do banco de dados dele. Ou seja, criar absolutamente nada. Não sou capaz de opinar. O Sindicato dos Roteiristas Norte-Americanos está cogitando permitir que os profissionais comecem a usar ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, para criar roteiros. E aí a coisa fica complicada, né, gente boa? Porque o que acontece? Essa proposta ela não normatizou ainda as coisas, né? Ou seja, cogita-se permitir que seja utilizado esse tipo de ferramenta para criar roteiros, sem que isso, na verdade, faça com que os roteiristas tenham que começar a dividir, né, os créditos e tal, com empresas criadoras de softwares e tal. Ou seja, ainda tem muito pano para manga, ainda tem muito chão para se caminhar nesse sentido. Tem coisa pior ainda, porque no caso faz parte dessa proposta também uma sugestão que permite com que os executivos contratem, né, profissionais para gerar esses roteiros por meio de inteligência artificial, 100% por meio de inteligência artificial, e depois contrate os escritores para reescrever todo o roteiro baseado naquilo ali que está pronto. Ou seja, caramba, meu, o que é isso, hein? O Guilherme Del Toro, por exemplo, né, que é um cineasta premiadíssimo e incensadíssimo, ele é radicalmente contra, né, a utilização de máquinas para escrever. E, segundo ele, máquina não faz arte. E ele tá certo, né? Aí puxando a brasa para minha sardinha, né, vamos e venhamos. Você já faz parte aqui da Legião do Bem? Se não, facinho aí, ó. Tasca o dedinho aí na mãozinha, dá um like no vídeo, ativa o sininho das notificações, e aí cada vez que tiver conteúdo novo, o YouTube vai te avisar, e aí você dá uma corridinha aqui, porque eu prometo que vai ter sempre um conteúdo bacana pra gente conversar. Comemore, tudo são flores. Muito além da ficção científica, e a inteligência artificial ela já faz parte, né, da realidade de muitas empresas aí há muitos anos. A gente faz uso, né, a gente faz utilização, a gente faz uso da inteligência artificial desde que se entende por gente. A gente pode até não ter se dado conta disso, né? Mas mais recentemente, vamos colocar aí, né, de alguns anos para cá, a gente tem algumas coisas que estão entrando pela casa da gente e fazendo, né, o uso da nossa rotina diária sem pedir licença. Quer um exemplo? Alexa, a inteligência artificial da Amazon. E sabe quando você está assim numa roda de amigos e está a fim de lembrar de um nome de algum filme, ou de, sei lá, você tem algumas informações a respeito do filme, mas não lembra o título, não lembra o ator principal e tal?
Seus problemas acabaram. Organizações Tabajara. Você sabia que já existe um software que é capaz de ler as suas informações, né, baseado no mecanismo de busca, e te dar as sugestões dos filmes com base naquelas características que você informou? Exatamente. O buscador What's My Movie, ele te ajuda a encontrar o nome do longa com base exatamente nessas informações que você inseriu. É possível você colocar qualquer coisa ali, o nome do ator principal, da atriz principal, a trama, uma determinada cena que você se lembra, você detalha o máximo que você puder e a inteligência artificial vai lá e te dá as sugestões bonitinhas. É bom ou não é? Para provar que a coisa não é tão feia quanto parece e que a gente já convive com filmes, né, que falam sobre inteligência artificial há muito tempo, talvez, né, a maioria de nós aí não fosse nem nascido quando a coisa já começou a ser falada, vou te dar alguns exemplos. 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um filme de 1968, dirigido pelo Stanley Kubrick, e conta a história de uma missão espacial com destino ao planeta Júpiter. E nessa viagem aí, os astronautas acabam se deparando com um problema que atinge o computador, que é responsável por controlar essa nave, e a máquina passa a eliminar os tripulantes. Barreira, hein? Essa obra está disponível na HBO Plus. O Exterminador do Futuro é um filme de 1984, estrelado aí pelo Arnold Schwarzenegger, e nele as máquinas e os seres humanos estão em pé de guerra, né? E por esse motivo, um androide que atua como um assassino, ele é escalado para viajar de 2029 lá para 1984, com a missão de matar a mulher que seria a mãe do líder da resistência. E aí os humanos, eles enviam um representante. Esse longa aí está disponível no Amazon Prime. Dá uma corrida lá e confere. Na verdade, o Exterminador do Futuro tem 1, 2, 3, 4, tem vários. Robocop, o Policial do Futuro, é um filme de 1987 que narra a história de um policial que foi morto em combate e depois ele foi transformado em um ciborgue pelo cientista da empresa que era responsável por dirigir a força policial da cidade. E apesar dele ter tido a memória apagada, ele fica com algumas lembranças ainda, principalmente as coisas que ligam ele à família e tal, e ele acaba entrando numa crise de consciência. É aquela coisa, né, do homem versus máquina versus, né, enfim, é a tecnologia sendo nossa inimiga. Matrix é um filme de 1999, estrelado pelo Keanu Reeves. Esse longa acompanha a trajetória de um programador jovem que tem pesadelos sobre estar conectado a um sistema de um computador do futuro. E conforme os sonhos dele vão se materializando, se avançando, ele começa a desconfiar da realidade e descobre que, na verdade, ele é vítima de uma tecnologia que manipula, né, a mente das pessoas. Essa produção aí também pode ser conferida lá na HBO Max. Inteligência Artificial, dirigido pelo Steven Spielberg, é um filme que fala sobre um robô que tem a aparência de um menino e que foi programado para amar. A narrativa é desenvolvida a partir do momento em que o garoto é adotado por um casal de seres humanos e precisa aprender a lidar com essa série de situações aí com as quais ele não está acostumado. Esse filme é de 2001 e, se não me engano, ele está disponível na Netflix. Eu, Robô é um filme de 2004, ele é ambientado em 2035, é um filme que conta a história de uma sociedade na qual os robôs e os seres humanos eles trabalham meio que lado a lado ali. Só que um código de programação impede que as máquinas façam mal para as pessoas. Só que, claro, né, tem sempre aquele doutor que aparece morto e ele é suspeito de ter sido assassinado exatamente por um robô. E aí a trama toda se sustenta aí nesse plot. Wall-E é um filme de 2008. Diferentemente de outras obras aí dessa lista, esse é uma animação. O longa conta a história de um robô que foi deixado na Terra depois do planeta, né, da atmosfera dele ser destruída pela poluição. E o trabalho do Wall-E é exatamente entulhar o lixo até que os seres humanos, né, que estão numa nave espacial voltem para casa. Essa obra pode ser conferida lá no Disney Plus. Ela, o Her, de 2013, é um filme do Spike Jonze, que fala sobre um escritor solitário, que é interpretado pelo Joaquin Phoenix, e ele se apaixona pela voz do novo sistema operacional do computador dele. E o longa tem o objetivo de levantar essas discussões sobre a relação dos seres humanos com a tecnologia. Tu já pensou? Que barra, né? De repente você se pegar apaixonado pela Alexa. Complicado isso, hein? Outro dia desse eu me peguei trocando ideia com a Alexa a respeito de uma receita. Eu pedi para ela uma receita e aí ela me passou essa receita e quando eu estava anotando lá os detalhes e tal, ela começou a falar muito rápido, eu comecei a pedir ela para falar mais devagar e ela começou a falar mais devagar. Quando eu vi, eu estava trocando ideia com a Alexa. Cuidado, pessoas. Ex Machina, Instinto Artificial, um filme de 2014. E nesse filme, depois de vencer um concurso, um programador aí bem jovem, ele ganha a oportunidade de testar uma inteligência artificial que foi desenvolvida por um cara cheio da nota aí. Só que conforme ele avança na experimentação, nas pesquisas dele, ele descobre que a tecnologia com a qual ele está trabalhando
também pode ser muito imprevisível, ou seja, ele está alimentando, né, está pesquisando uma coisa que pode de repente acabar se voltando contra ele mesmo. Um filme bem interessante aí que está lá no Amazon Prime. Blade Runner 2049 é um filme de 2017 que é estrelado pelo Ryan Gosling e pelo Harrison Ford, e ele é baseado no Blade Runner, o Caçador de Androides, que é um filme de 1982. O enredo acompanha a aventura aí de um policial que, quando descobre um segredo que pode prejudicar a sociedade, ele vai em busca do Rick Deckard, né, que está desaparecido aí há 30 anos. O Rick Deckard, ele é o personagem do Harrison Ford. E esse filme está disponível na Netflix, vale super a pena. O original, inclusive, tem uma trilha sonora também maravilhosa, incrível, um filme atemporal, né, que ainda hoje é assistido com bastante curiosidade. E se você tivesse esse tempo, essa disponibilidade aí, assiste a versão de 1982, original, e depois você assiste o 2049. Acho que vale a pena. AXL, um filme de 2018, ele fala sobre um cão robô dotado aí de uma rapidez extrema, de uma força bem acima da média, que é desenvolvido pelo governo para fins secretos e meio obscuros aí. Só que quando ele conhece o jovem Miles, surge aí um sentimento bem bacana de amor, de carinho, e isso faz com que o robô passe a proteger o dono dele, né? Esse filme é de 2018 e ele é estrelado pelo Thomas Jane. Homens e máquinas em guerra. E todo mundo está falando muito aí sobre o tal do ChatGPT e tal, que é uma ferramenta perigosíssima, uma ferramenta que vai ferrar todo mundo e tal, não sei o quê. Os profissionais da escrita, eles estão bem preocupados. Na verdade, assim, os jornalistas e tal, escritores e roteiristas e tal, todo mundo muito preocupado, porque a mídia começou a divulgar que essa ferramenta é uma ferramenta extremamente perigosa, porque chegou para tomar o lugar de todo mundo, chegou para... Gente, menos, né? Assim, acho que bem menos. É uma ferramenta legal? É uma ferramenta legal. Eu já tive a oportunidade de experimentar algumas vezes. Só que tem um detalhe, ela não funciona sozinha, né? Ela depende exatamente do ser humano sentar ali, e quanto mais informações você tiver para passar para ela, melhor vai ser o trabalho e melhor vai ser a resposta que ela vai te dar. Ou seja, não pensa você que você vai sentar na frente do ChatGPT e dizer assim: ChatGPT, querido, eu quero que você escreva um best-seller para mim para eu ganhar o prêmio. Não é assim que funciona. Ele pode até vir a fazer isso aí, só que você vai ter que munir ele de tantas informações, né, para que ele possa fazer esse trabalho com maestria, que no final das contas eu acho que vai valer mais a pena você sentar o seu, né, o traseirinho na cadeira e você mesmo escrever o teu próprio livro. Eu acho que aí, nesse ponto, eu acho que vale a pena a gente parar e dizer: não deem mais importância ao tal do ChatGPT do que ele realmente tem. É uma ferramenta legal? É uma ferramenta legal. Depende do ser humano? 195%. Então, quer dizer, quanto melhor você souber se comunicar com a máquina, melhor uso você vai fazer dela, né? Melhor uso você vai fazer da ferramenta. Quanto mais informações, quanto mais você souber operar essa ferramenta, melhores resultados você vai obter. E aí, nesse ponto, a ferramenta não se torna, né, perigosa de jeito nenhum, né? Enquanto a mídia se ocupa aí, né, dizer que a tecnologia, que as máquinas e tal vão substituir o ser humano, cara, mais o ser humano depende das máquinas e mais ele necessita que as coisas aconteçam de uma forma mais prática, mais rápida. O mundo está muito rápido, as informações circulam com uma velocidade absurda. Máquinas e seres humanos, elas têm capacidades completamente diferentes e completamente limitadas, todas duas. Então, eu acho que o grande segredo do sucesso, para que realmente essa coisa funcione, para que essa coisa dê certo e não seja traumática para nenhum dos dois lados, fundamental é que haja realmente essa interação, que haja essa união, porque o sucesso, né, dessa interação homem-máquina, ele vem muito mais da coisa de você estar unido e cada um está suprindo as deficiências e as carências do outro, do que propriamente dito das suas aptidões e talentos individuais. E você, o que você acha da inteligência artificial? Aonde que você faz uso disso? Quais são os temores que você tem, né? Quais são as expectativas que você tem? Como que você está se preparando para essa coisa nova, para essa modernidade toda, para essa novidade toda que está chegando? Conta para mim aqui. E não esquece, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho das notificações, faz bem para a pele e vai ajudar a gente pra caramba. E a gente se vê no próximo set. Corta!